George Gillespie cresceu em Fife, na Escócia. Ele tinha um irmão e uma irmã mais velhos, além de um irmão mais novo chamado Patrick. Patrick parecia ser mais animado e era o favorito da mãe. Ela podia ser muito dura com George, dizendo que ele era fraco e sem graça. Ele era mais quieto, mais calmo e talvez mais interessado em livros do que em brincadeiras. Às vezes, os pais têm filhos favoritos, mas isso não deveria acontecer, pois causa problemas. Seu pai, John, que era ministro, não gostava do que sua esposa dizia e via as coisas de maneira diferente. Enquanto orava, acreditava que Deus lhe havia dado promessas especiais sobre George. Ele dizia: embora Patrick possa ser reconhecido de alguma forma na igreja, meu filho George será um grande homem na igreja da Escócia. Os dois meninos cresceram e se tornaram ministros, exatamente como o pai previa. Mas John nunca viu isso acontecer, pois faleceu quando os filhos ainda eram adolescentes. Enquanto estava morrendo, ele disse: George, recebi muitas promessas preciosas acerca de você. George era muito inteligente e conseguiu uma bolsa de estudos para frequentar a universidade. Ele estudava com dedicação e, após se formar, tornou-se capelão de um homem rico chamado Visconde Kenmure. Na época, era comum que homens ocupados contratassem alguém que desejava se tornar ministro para ensinar a Bíblia à família e aos empregados. Os bispos estavam impedindo que aqueles que eram fiéis ao Senhor Jesus se tornassem ministros. Então, embora George quisesse ser ministro, ensinar essa família era uma maneira de servir a Deus. Além disso, permitia que ele estudasse muito a Bíblia e livros que o ajudavam a compreendê-la. Foi então que George fez amizade com um ministro piedoso chamado Samuel Rutherford. Eles frequentemente oravam e conversavam juntos e prometeram sempre orar um pelo outro. George continuou estudando e escreveu um livro muito importante. O rei e os bispos haviam mudado a forma como a igreja era governada e como Deus era adorado. O livro de George mostrava que essas mudanças não vinham da Bíblia, mas eram apenas ideias humanas. O rei e os bispos puniam aqueles que falavam contra as mudanças. Era tão perigoso falar abertamente que George precisou imprimir seu livro secretamente na Holanda, sem colocar seu nome. Ele tinha apenas 24 anos, mas havia escrito um livro respeitado por todos, contra o qual ninguém conseguia argumentar. O governo tentou apreender e queimar todas as cópias, mas isso não refutava seus argumentos. O rei queria fazer ainda mais mudanças na igreja, mas ministros e fiéis não aceitariam isso. Então, assinaram um documento especial chamado Pacto Nacional, prometendo a Deus que manteriam o ensino bíblico sobre a fé e a adoração. Com isso, os bispos perderam o controle sobre a igreja e George finalmente pôde se tornar um ministro. Agora a igreja estava livre para seguir o ensino do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Mas George ainda tinha mais trabalho a fazer. Ele pregava para soldados no exército, pois era um tempo de guerra, e também viajou com outros ministros para falar com o rei. Embora ainda fosse jovem, havia estudado tanto e falava tão claramente que ninguém conseguia refutá-lo. Alguém disse que ele seria uma das mentes mais brilhantes de toda a Grã-Bretanha. George também foi a Londres para participar de uma reunião especial de ministros que discutiam como todas as igrejas britânicas deveriam adorar e o que deveriam crer. Essa reunião ficou conhecida como a Assembleia de Westminster. Ele era o mais jovem presente, mas também um dos mais inteligentes, tendo que fazer muitos discursos. Alguns membros da Assembleia queriam que o governo controlasse a igreja, mas George mostrou que somente o Senhor Jesus pode dizer à igreja o que fazer. Ele provou que a Bíblia nos dá tudo o que precisamos saber sobre Deus e que era errado e perigoso pensar que os homens eram mais sábios do que Deus.
Certa vez, um advogado muito inteligente chamado John Selden, considerado um dos homens mais sábios do país, usou todos os seus conhecimentos para argumentar que o governo deveria controlar a igreja. Ele citou escritores antigos em hebraico e grego para apoiar seu raciocínio. Outros tentaram responder, mas acharam difícil. Foi então que Samuel Rutherford disse: "Levante-se, George, e defenda os direitos de Cristo sobre a igreja que ele comprou com seu próprio sangue." George se levantou e apresentou 7 argumentos poderosos que ninguém conseguiu contestar. John Selden ficou impressionado e disse: "Esse jovem, com um único discurso, destruiu o aprendizado e o esforço de 10 anos da minha vida." Mas de onde George tirava sua força? Qual era o segredo de sua mente insuperável? Era apenas seu grande conhecimento? Não. Ele orava pedindo a ajuda de Deus. Ele dizia que ninguém deveria temer as tarefas difíceis que Deus nos chama a realizar, pois Ele nos ajudará. Sobre a Assembleia de Westminster, George afirmou: "Se eu vivesse muito tempo neste mundo, não desejaria uma vida mais nobre do que uma vida de total dependência a Deus." Ele tinha uma mente brilhante, mas confiava mais na ajuda de Deus do que em sua própria inteligência. Por isso ele passava tanto tempo de joelhos em oração quanto estudando em sua mesa. Ele tinha um pequeno caderno onde fazia anotações durante as discussões na Assembleia. Naquela vez, quando John Selden e outros deram longos discursos a favor do controle da igreja pelo governo, o presidente da Assembleia perguntou quem deveria respondê-los. Todos escolheram George. Ele ficou envergonhado e corado, dizendo que um homem mais velho seria melhor, mas insistiram para que ele falasse. Ele respondeu a todos os argumentos com clareza e sabedoria. Quando viram suas anotações, perceberam que ele havia escrito repetidamente: "Dá luz, Senhor, dá luz." Suas orações foram respondidas e seus argumentos não puderam ser refutados. No entanto, George não viveria muito tempo neste mundo. Ele pregou diante do parlamento e escreveu mais livros, mas trabalhou tanto que seu corpo ficou fraco. Ele voltou à Escócia e não muito tempo depois faleceu. Ainda jovem, estava muito doente, sempre tossindo, mas ansiava pelo céu. Alguém lhe disse: "Você foi muito fiel e o Senhor o honrou com um grande serviço. Agora você receberá sua recompensa." Mas George respondeu: "Se recebi alguma recompensa, foi o privilégio de poder servi-lo." A verdade é que, como ele mesmo disse uma vez, quanto mais verdadeiramente grande um homem é, mais humilde ele é aos seus próprios olhos. Ele não confiava em seu estudo da Bíblia ou em seu serviço a Deus para ser salvo. "O que são todas as minhas justiças, senão trapos imundos?" dizia ele. "Cristo é tudo, e eu não sou nada." Todos nós precisamos confiar somente no Senhor Jesus Cristo e servi-lo o máximo possível em nossas vidas, sempre dependendo de sua ajuda. Esse foi o segredo da mente insuperável de George Gillespie. Assim como o apóstolo Paulo, ele poderia dizer: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Filipenses 4:13. As palavras em sua lápide descrevem seu caráter humilde e amável, mas também a profundidade de sua inteligência e sua habilidade de argumentar e falar, tornando-o inabalável em sua fé.